Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo curtinho aqui que a gente está fazendo sobre processo civil, tá? Eu gosto de gravar vídeos mais curtos. Claro que se a gente for discutir a longo prazo essas matérias, elas são dignas de monografias, né? Mas vamos lá. Eu vou falar agora sobre as fases do processo. Como é que eu posso resumir um processo? É muito simples para resumir um processo. Claro que tem vários tipos de processo. Então um tributário não é igual ao divórcio, não é igual a uma reintegração de posse. Mas os processos, em regra, eles seguem alguns princípios. O primeiro princípio, ele começa com uma petição inicial, certo? A petição inicial vai ter depois, vai ser marcada uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, o conciliador ou o magistrado verá se as partes conseguem entrar em acordo. Se não houver acordo, ele vai redesignar uma audiência de instrução. Alguns juízes marcam a audiência de conciliação e instrução juntas, tá? Não é sempre que tem essa separação. Na audiência de instrução, as partes vão ver as provas que vão produzir. Porém, na audiência de conciliação, quando o juiz viu que não teve acordo, ele vai abrir prazo de 15 dias para que o réu apresente a sua defesa. Então primeiro temos a petição inicial, aí nós temos a citação do réu, aí nós vamos comparecer numa audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, se não tiver acordo, vai apresentar a defesa em 15 dias. E aí o juiz vai analisar as provas que precisam ser produzidas, tá? Então ele vai fazer um saneamento do processo. Saneamento do processo vai procurar eventuais defeitos, questões que precisam ser analisadas, questões que precisam ser corrigidas e aquilo que precisa ser provado. O que precisa ser provado num processo não é determinado de imediato pela petição inicial. Por quê? Porque se na contestação o réu não questionou a petição inicial, aquilo não precisa ser objeto de prova pela presunção da confissão ficta que foi feita pelo réu. Então o juiz vai erguer os dados que precisam ser analisados, as questões que precisam ser comprovadas. E aí ele marca uma audiência de instrução após o saneamento. Na audiência de instrução vão se ouvir as partes, as testemunhas, o perito, se eventualmente for necessário, porque ele geralmente produz um laudo antes disso, tá? E aí o juiz vai fazer as perguntas, os advogados farão suas perguntas. Passado isso, o juiz vai dar prazo para razões finais e vai chamar o processo concluso para julgamento. E aí ele vai decidir. Nem todo processo segue esse rito. Por quê? Às vezes o juiz na petição inicial vê que o autor não tem razão, ou ele não tem as condições da ação, que a gente chamava no antigo CPC. E aí ele vai extinguir sem mérito. Então, não é sempre que o processo segue esse andamento, mas esse é um andamento mais comum, mais regular. Primeiro, fase de demanda, petição inicial. Segundo, citação. Terceiro, audiência de conciliação. Quarto, defesa ou contestação. Quinto, saneamento do processo para erguer as questões controvertidas. Sexto, a audiência de instrução para produzir as provas. Claro que se as provas são só documentais, o juiz não precisa de uma audiência, basta que ele leia. Depois da audiência de instrução, prazo para razões finais, que às vezes as partes dispensam e o juiz não concede diante disso. E aí, finalmente, concluso para a sentença. E aí vem a sentença. E da sentença, os prazos recursais, que aí nós já estamos falando de outros graus jurisdicionais, tá bom? Então vamos falar especificamente do primeiro grau agora. Então essas são as fases do processo no primeiro grau. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer coisa, estamos à disposição. Dúvidas, sugestões, mande uma mensagem pra gente. Um abraço!